Chamo-me Porfírio Ramos, nasci em Cacia, onde resido, e tenho 67 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, curiosamente trigêmeos, que já não são pequeninos, já têm 33 anos. E a minha esposa, embora tendo nascido em Cacia, é oriunda de famílias de Leiria. Se viajarmos no tempo, até ao tempo da minha infância, eu posso dizer que tenho um conjunto de muito boas memórias. Posso dizer mesmo que tive o que se pode chamar uma infância feliz. Os meus pais já não eram agricultores, portanto, embora estivéssemos ligados à agricultura, mas a vida agrícola na minha família deixou de se fazer no tempo dos meus bisavós. Portanto, essas tarefas que alguns amigos meus tinham de cumprir, já se sabe que com dificuldade, não é? Porque não é propriamente o que se deseja para crianças. Eu estava livre dessa preocupação e dessa obrigação. Passava o tempo a brincar com os meus vizinhos, com os amiguinhos da minha idade, e depois, no tempo da escola, naturalmente que passei, a minha escola era a do Cabeço, e também foi, digamos, uma infância bastante agradável, bastante feliz. Brincava, tínhamos imensas jogos e brincadeiras na zona do Cabeço, e até ir para o liceu, digamos que foi sempre um período muito agradável. Deste período da infância eu recordo momentos também muito interessantes e agradáveis que passei com a minha avó materna, de nome Amélia, quando a acompanhava na visita às propriedades que tinha por toda a freguesia. Íamos a pé e ela ensinava-me muito sobre os vários lugares da freguesia e mesmo sobre as propriedades e sobre a forma de trabalhar nessas propriedades. Aos 10, 11 anos fui para Aveiro estudar para o então Liceu Nacional de Aveiro. E descobri digamos, acabou-se essa fase de ouro da infância e descobri que a vida da cidade era outro mundo completamente diferente. Inclusivamente, eu tive a noção de que os alunos fora da cidade, tanto da nossa zona como até da zona do concelho de Ilhavo, eram um pouco menos considerados que os da cidade. Isso para mim foi um choque muito grande. Naturalmente que, enquanto jovem, não deixei de também participar nas brincadeiras e jogos que se fazia nos lugares especiais da cidade. Lembro na Selva, onde agora é o Fórum, que nos juntávamos para fazer jogos, jogo dos cowboys, alguns para fumar às escondidas, enfim, não deixou também de ter a sua componente divertida nesse período. Ainda nos tempos da adolescência e terminado o liceu, digamos que eu conquistei a minha carta de alforria lá para os 16, 17 anos, quando ingressei numa associação que se chamava JOC, Juventude Operária Católica. Essa passagem por esta instituição abriu-me de alguma forma. Lembremos que estávamos num regime ditatorial, portanto isto passa-se antes do 25 de Abril, e fiquei a perceber que a vida do povo português e em especial da classe operária sofria muitos problemas.
decorrentes da situação que se vivia na altura. Naturalmente que esta aprendizagem, digamos, social, foi-me particularmente proveitosa para os tempos que depois iriam chegar em 74, quando prestava serviço militar, para a minha vida, naturalmente, mas no momento, e até antes e até depois, do golpe militar de 25 de Abril. Aos 20 anos, ingressei no serviço militar, passei por vários quartéis e, em plena guerra, tempo de guerra no ultramar, fui colocado aqui na cidade de Aveiro a dar instrução a jovens recrutas. Naturalmente que ainda com o espírito quente pelos ensinamentos do período da JOC, passei a vida um pouco contra a regra, a desmotivar os recrutas acerca e a questionar sobre a justiça ou a justeza da guerra colonial. O que é certo é que, ou em finais de 73, ou março de 74, tive conhecimento de que a classe militar, sobretudo os oficiais, não estaria assim tão satisfeita com o que se passava no ultramar e em relação às condições em que prestavam esse serviço. Digamos que foi uma descoberta que me alegrou bastante e de imediato acompanhei, na medida do possível, o desenrolar dos acontecimentos, desde as Caldas até ao próprio 25 de Abril, em que tive a felicidade de participar na Operação November, que saiu aqui de Aveiro em direção ao sul. Acabado o serviço militar, digamos que comecei uma carreira profissional. A minha carreira profissional foi relativamente longa, trabalhei quase 40 anos, a maior parte dos quais na Segurança Social. Desta minha passagem, digamos que não há grandes registros a evidenciar, porque, como calculam, o trabalho de funcionário público ou a carreira na função pública não é muito fácil para algumas pessoas. Digamos, eu não me considero um criativo nato, mas de alguma forma não me sentia muito à vontade num serviço onde a criatividade, a iniciativa era vedada praticamente em todos os níveis profissionais em que estive, prevalecendo sempre a vontade das chefias. Também nunca, digamos que alinhei em termos globais com a estrutura que a nossa administração pública tem, porque, a meu ver, o desenvolvimento que se pretende, ou que em termos gerais qualquer país poderia aspirar, passaria por reestruturar toda a organização, e o critério de escolha de chefias também o ponho em causa. Portanto, não sou muito alinhado, porque não tenho grande espírito nem de seguidista nem de oportunista.
Ora, eu desde muito novo que considero Cacia, portanto a terra onde nasci, como uma espécie de uma tribo a que estou vinculado por laços familiares e também afetivos. Muito cedo comecei a colaborar no sentido de trazer algo de novo para a terra. Eu funciono um bocadinho com estímulos e a primeira vez que me espicaçaram ainda foi no tempo da infância, ou durante a infância. As pessoas diziam que em Cacia faz tudo, mas tudo morre, referindo-se a associações. Na altura era compreensível que as pessoas tivessem esse comentário, porque nos anos 60 existia um clube que se chamava Clube Recreio Caciense, que de facto tinha tido uma atividade considerável, chegou a ter atividades desportivas. Na altura só tinha, quando surgiu a televisão, era um espaço onde as pessoas podiam, porque nem todas tinham televisão, ir assistir aos programas de televisão, essa ideia de que tudo se faz e nada tem sequência começou-me a martelar na cabeça. E a determinada altura, lá para os anos, no início dos anos 70, e depois da tal passagem pela JOC, eu decidi, juntamente com uns amigos, reativar o que então era conhecido por Grupo Desportivo Caciense, uma equipa de futebol que tinha sido criada por o Alfredo Moreira. Esta equipa, este grupo, veio a dar origem, na altura de 1974, da Revolução, um pouco antes e um pouco depois, à Procred que nós conhecemos. Na altura, eu tinha a ideia de que o clube que Cacia precisaria seria um clube forte e eclético, portanto, que representasse toda a freguesia. Começámos com atletismo, tivemos handball. A determinada altura, tendo em conta o número significativo de jovens que praticavam futebol em vários clubes da região, eu decidi propor a criação de uma secção de futebol. O projeto que fiz foi posto à consideração da direção, que remeteu a aprovação para a Assembleia. O que é certo é que esse projeto foi chumbado. Isto fez-me repensar aquela ideia do clube eclético, e então eu, com o apoio da Direção-Geral de Esportes, comecei a recrutar jovens praticantes e a organizar torneios por toda a freguesia. Da sequência deste trabalho veio a dar origem, em 81, à fundação do Clube Estrela Azul, dedicado em primeira mão à atividade do futebol. Mais tarde, salvo erro, em 1989, atendendo ao apelo de um grupo de simpatizantes e praticantes de remo, juntamente com mais um grupo de entusiastas da modalidade, acabámos por reativar um clube que tinha existência legal desde 70 e poucos, que era e ainda é a Coletividade Popular de Cacia. Passados alguns anos, já preocupado não com a componente desportiva, mas mais com a necessidade de preservar a cultura local e com a necessidade de se pensar no desenvolvimento da freguesia, eu, juntamente com mais alguns cacienses, decidimos fundar o IDEC.
Curiosamente, 2 anos depois, em 2007, vem outra modalidade desportiva pedir, digamos, abrigo no seio do IDEC. Refiro-me a um grupo de canoístas, praticantes de cada da terra, que sentiram necessidade de se organizar e representar um clube local. Essa, digamos, foi a minha última experiência associativa diretamente ligada com o desporto. Se me perguntarem o que é que eu desejo para os cacienses, eu diria: procurem informar-se sobre a terra, procurem conhecer melhor a Cacia. É certo que se nos mantivermos afastados em termos de história, da cultura, da nossa terra, ficaremos sempre longe da nossa terra, ainda que aqui dormamos ou vivamos. Para amar a nossa terra é fundamental conhecê-la. O que é que podemos fazer para além disso? Participar nas iniciativas que aqui têm lugar e divulgar essas mesmas iniciativas. Podem não ser, digamos, grandes iniciativas ou iniciativas de grande impacto, mas são feitas na nossa terra, por isso é importantíssimo que participemos e que as divulguemos. Há ainda outro desejo que eu gostaria de formular. Penso que seria de grande utilidade as forças vivas da nossa terra, sejam particulares, sejam oficiais, sejam individuais, sejam coletivas, que se juntem no sentido de elaborar um plano para o desenvolvimento da nossa terra. O turismo é uma atividade que no futuro poderá dar muito retorno à nossa freguesia. É importante investirmos nesta área, mas para isso é preciso criar condições. O tal plano certamente viria colmatar essa falha. Eu vou terminar com uma espécie de aviso. Algumas pessoas já perceberam. Há uma ideia de querer apagar do mapa a Cacia. Isto pode ser estranho, mas é, na prática, uma realidade. Há diversos sinais que nos indicam essa ideia. Nós que estamos verdadeiramente interessados no desenvolvimento da nossa terra, nós que procuramos estudar a história, os hábitos e costumes, nós que procuramos cimentar uma identidade comunitária, vemos-nos confrontados com esse perigo futuro. Há muito boa gente que pensa que a Cacia ficaria melhor como um lugarzinho desta cidade. Eu discordo e apelo aos cacienses para terem atenção. Cacia é Cacia, há pelo menos 1500 anos e não vamos deixar que apaguem Cacia do mapa.